Então, muito boa tarde. Vamos então dar início às nossas conversas sobre o mar, no tema da detecção remota. Os nossos convidados são Mário Caetano, da DGT, e Ana Fonseca, do UNEC, a quem agradeço a disponibilidade para participar nesta conversa. Vamos conversar um bocadinho, como já disse, sobre a detecção remota, a sua utilização no contexto da DCEM, na Diretiva Quadro da Estratégia Marítima, e no quadro dessa diretiva, o Programa de Monitorização e Medidas pretende implementar uma medida que é a DCEM-SAT, penso que a Ana Fonseca participou na elaboração dessa medida, que tem como objetivo a utilização de imagens de satélite para a aquisição do conhecimento, e agora estou a citar mesmo o que está escrito, a aquisição do conhecimento sobre o meio marinho, com o objetivo de produzir cartografia de habitat marinho e avaliar a pressão exercida no meio marinho decorrentes de atividades antropogénicas. Portanto, esta é uma medida que está relacionada diretamente com a detecção remota. Sabemos também que o programa Copérnicos, um programa que é liderado pela Comunidade Europeia, no qual a ESA é uma das componentes, ou participante, é um programa operacional que tem como objetivo também a monitorização do ambiente com a aquisição dos dados e disponibilização de serviços. Estão disponíveis serviços na área do mar, da atmosfera e da segurança, quer dizer, também da terra e outros, mas estes são os que se ligam diretamente com o mar. E eu agora lanço a pergunta primeiro ao Mário Caetano, o que é que nós podemos esperar desses serviços? Ou seja, o que é que nós podemos esperar dos serviços copérnicos? Enfim, não digo diretamente com a Diretiva Quadro da Estratégia Marítima, mas, enfim, com o mar em geral, dos dados e dos serviços. Começaria, se calhar, pelos serviços. Pronto. Talvez distinguindo para as pessoas, enfim, que não sabem muito bem qual é a distinção entre dados e serviços, qual é a distinção entre uma coisa e outra. Pronto. Então, boa tarde. O Copérnicos basicamente tem três componentes. Tem a componente dos dados, como disseste, e aí os dados podem ser in situ ou dados ou de satélite. Tem a componente dos serviços também. E estão estruturados, portanto, a aquisição dos dados e os serviços estão estruturados em seis áreas temáticas, que são, no fundo, as áreas onde se desenvolvem os serviços, que é a monitorização do meio terrestre, do meio marinho, da atmosfera, as alterações climáticas, a segurança do cidadão e a gestão de desastres. Portanto, em cada uma destas áreas, há entidades que, com base nas imagens de satélite, então se calhar vou começar pelos dados, não é? Talvez seja melhor. Pronto, os dados, o Copérnico tem os seus próprios satélites, que são os Sentinelas, que já foram lançados dois, o Sentinel-1 e o Sentinel-2, vai ser lançado agora em fevereiro, daqui a 2 semanas mais ou menos, o Sentinel-3, mas o programa Copérnicos também vive de satélites de outras agências espaciais. E depois, para além dos dados de satélite, o Copérnicos está dependente de dados recolhidos in situ, através de boias, de estações meteorológicas, da própria cartografia de referência. Pronto. Os serviços estão, como eu disse, estruturados em 6 áreas e o que o Copérnicos faz, no fundo, é a produção de informação a partir das imagens de satélite e dos dados in situ. Que tipo de informação é que é? Por exemplo, no meio terrestre, produzem-se mapas de ocupação de solo, ou mapas do coberto vegetal, mapas da temperatura de superfície, ou mapas do índice de área foliar. No meio marinho, mapas da temperatura da água do mar, os ventos, a altura das ondas, a atmosfera, a composição da atmosfera. Depois, na gestão de desastres, a gestão de desastres tem como objetivo, o serviço aí que faz é sempre que há um desastre, a Proteção Civil desse país pode ativar o serviço e, no prazo de 24 horas, tem cá informação sobre a área afetada. Informação essa que foi recolhida por satélites e já, portanto, tem a própria imagem, tem a informação derivada. Depois temos também os serviços de alterações climáticas e o serviço de segurança do cidadão. Mas esses serviços os dados são gratuitos e os serviços também são gratuitos? Toda a informação produzida no âmbito dos serviços é gratuita. Pronto, são distribuídos gratuitamente, distribuídos gratuitamente. É um catálogo desses serviços? O que dos produtos que são... pronto. A melhor forma de aceder à informação, há um site do Copérnicos, um site da Comissão Europeia, e depois cada serviço destes tem o seu próprio site onde disponibiliza a informação. Okay. Pronto. E depois a ESA tem um site para disponibilização das imagens de satélite. Como é que isso se cruza com outros serviços, por exemplo, a Landsaf, que existe até a gerir? Não cruza. Não. Não, são serviços independentes.
Okay. Sim. O que pode acontecer é estes dois serviços usarem o mesmo tipo de... Às vezes usam os mesmos satélites, mas são... Geram produtos diferentes e com objetivos diferentes também. Uma outra questão, relativamente aos dados, referiste, os dados in situ também são fornecidos? Ou os dados in situ são para gerar os produtos? São para gerar os produtos. Não são... Não, os dados in situ é a contribuição dos Estados-membros para o programa. E, portanto, os dados in situ deverão ser fornecidos pelas entidades que os recolhem ou que os produzem, pelas entidades nacionais que os recolhem ou os produzem. Por exemplo, os dados in situ incluem também cartografia de referência. Estamos a falar de cartografia topográfica ou altimetria, estradas, etc. E aí depende da política de dados de cada país, não é? Porque os dados, alguns países disponibilizam gratuitamente essa informação, outros países não disponibilizam gratuitamente essa informação. E os serviços podem ter qualidade diferente. Por exemplo, em Portugal, algumas entidades não disponibilizam gratuitamente a informação e, portanto, os serviços produzidos para Portugal têm uma qualidade inferior a outros países. Porquê? Porque nós aqui, para gerar alguns produtos, utilizamos informação à escala europeia, porque as entidades nacionais não disponibilizam os produtos nacionais, a informação nacional. Ana, perguntava-lhe assim, no LNEC, enfim, qual é que tem sido a vossa experiência com a utilização destes produtos ou destes serviços dados pela ESA, que eu penso que, pelo menos numa situação de emergência, penso que ativaram esse serviço. Podia relatar um bocadinho essa experiência? Portanto, nós no LNEC, o nosso Departamento de Hidráulica e Ambiente é que está mais focacionado para os assuntos do mar. E a nossa colaboração para a diretiva PADCAM foi, no fundo, de nos disponibilizarmos para processar os dados. E a ideia seria, portanto, o conhecimento do mar é muito difícil, porque o mar tem uma grande extensão e uma grande variabilidade das grandezas que são usualmente medidas e que permitem conhecer o mar e a fauna e a flora. Portanto, até há pouco tempo esse conhecimento era feito à base do in situ, que as instituições, como o Instituto Hidrográfico, o IPMA, tinham, e, portanto, era tudo medições pontuais, não é? Bastante rarefeitas. E depois era preciso inferir o que se passava no meio dessas monitorizações pontuais. E, portanto, os dados de observação da Terra, que permitem fazer uma aquisição contínua e devidamente integrados com o in situ, permitem mapear as mesmas variáveis que já eram observadas anteriormente, mas em toda a extensão do território e com alguma frequência também. E, portanto, eu acho que aqui os dados de detecção remota vêm a dar uma grande contribuição para o conhecimento do oceano nesta perspectiva, mas sempre ancoradas no in situ. Por isso é que aqui o in situ é muito importante. E eu acho que houve uma coisa muito engraçada durante o programa Copérnicos, e o Mário com certeza se lembra disso, é que no início, quando era GMES, o organigrama era GMES, componente espaço, serviços. E depois, a certa altura, o organigrama evoluiu para GMES, componente espaço, componente in situ, ao mesmo nível de importância, e depois serviços. Portanto, a certa altura percebeu-se como a integração com o in situ era importante. E, portanto, nós no LNEC, por exemplo, os meus colegas do Departamento de Hidráulica usam muito, uma coisa para que usam os mapas do Copérnicos para o mar é para as condições iniciais para arrancar os seus modelos, por exemplo. Porque normalmente os modelos arrancavam com dados um pouco, partia-se de dados um pouco, eu não digo inventados, mas, portanto, com condições iniciais, e os mapas permitem essa informação. A nossa contribuição para a ADCAM era, ok, os serviços do Copérnicos estão disponíveis, mas muitas vezes não têm o detalhe, e os mapas são mapas muito globais ou regionais, que não têm a variabilidade que, por vezes, certas aplicações necessitam. E, portanto, nós disponibilizamos para, como temos know-how para fazer processamento de dados, fazer esse processamento de dados para coisas específicas, e, portanto, foi essa a nossa contribuição. Caso a vossa prestação de serviços, ou intervenção, processamento de exploração de dados de imagem. mais na base do óptico, ou de produtos derivados dos satélites ópticos, ou dos satélites ópticos e radar. radares? Ópticos e radar. É indiferente. Também uma questão que era esses serviços, como é que esses serviços se ligariam, enfim, uma pergunta para os dois, mas posso começar pela Ana, como é que esses serviços prestados pelos Estados-membros se ligariam com os serviços prestados por Copérnicos, uma questão que a gente há pouco já estava a falar,
Mas como é que vê, como é que é possível nós combinarmos ambos os serviços? Portanto, ou seja, o Copérnicos vai prestar serviços. Os Estados-membros também podem ter interesse em eles próprios gerarem serviços a partir dos dados que são gratuitos. Como é que será razoável, como é que será possível nós combinarmos, enfim, sem haver sobreposições e, enfim, no fundo, desperdício de recursos para que não haja duplicação? Eu penso que não deve haver duplicação. Eu penso que a primeira fonte de informação devem ser os serviços do Copérnicos. E depois, se eles não forem suficientes para uma determinada aplicação, por facto de aquela aplicação necessita de dados mais detalhados, eles podem ser utilizados como informação de background depois e pode haver, se houver dados disponíveis para fazer esse tipo de mapas de mais detalhe e de mais variabilidade. As variáveis, por vezes nós olhamos para os serviços do Copérnicos e vemos um mapa aqui na costa portuguesa e que não tem grande variabilidade, precisamente porque pronto, o range de variação da informação é aquele, serve para muitas coisas, para outras poderá não servir. Quando não serve, as instituições portuguesas têm capacidade, ou as empresas podem vir complementar com serviços mais finos, produzir mapas mais finos e de escalas maiores. Mário, relativamente ainda sobre este assunto, parece-me que é um assunto que me parece crítico, é a questão dos serviços, porque fala-se muito dos serviços do Copérnicos, enfim, e dos serviços que nós podemos também gerar a partir destes dados. Como, enfim, vice-diretor, penso que é o termo da DGT, enfim, está pensado como é que se vai articular esta recepção dos dados para que, de facto, não haja duplicação, porque muitas vezes o que nós assistimos e o que as pessoas se apercebem parece que há, digamos, várias entidades a fazer o mesmo. E neste momento passou a haver uma terceira entidade, parecendo no princípio que havia duas, mas a terceira que é a Supra, que é a Europa, que ela própria também está a gerar produtos. E que muitos deles são produtos que são úteis para a diretiva quadra do mar, ou seja, outra qualquer, quer dizer, há muita informação que é fornecida por menos. E temos duas situações, creio eu. Uma primeira é que as pessoas desconhecem que existem esses serviços. Essa é a primeira. E o que é que está a ser feito, ou o que é que foi feito, para que, pelo menos, os organismos públicos tenham conhecimento que existem esses serviços. E, por outro lado, que as pessoas saibam aceder a esses serviços. Ok. Muito bem. Primeiro a questão da escala. Porque é que por um lado está a Europa a criar serviços, não é? E de que forma é que isso se cruza ou não com os produtos nacionais? Ora bem, o Copérnicos o que faz é disponibiliza imagens de satélite e disponibiliza um conjunto de informação principal, okay? Que é chamada a informação core, produzida nos core services, okay? Os serviços centrais. Por exemplo, vou dar um exemplo. No meio terrestre. O meio terrestre é disponibilizada, o Copérnicos disponibiliza informação sobre com uma resolução de 20 metros, portanto não é uma escala europeia, isto permite perfeitamente ser utilizada a escala nacional, pixels de 20 metros, em que diz para cada pixel qual é que é a percentagem do coberto florestal e a percentagem do coberto e diz qual é que é o tipo de árvore, se é uma folhosa, se é uma resinosa. Ora bem, esta é a informação disponibilizada pelo Copérnicos. Para além de outras coisas da ocupação do solo, o programa Core Inland Cover agora é feito no âmbito do Copérnicos. Depois, o que nós podemos fazer aqui, por exemplo, eu se calhar devia estar a dar um exemplo do mar, não era? Mas eu acho que este do meio terrestre se calhar percebe-se bem. Eu talvez possa dar um do mar, arrisco a dar um do mar. Ora bem, no meio marinho, o tipo de informação principal é a temperatura da água do mar, vamos supor, a temperatura da água do mar, a cor do oceano, que é a concentração de clorofila, etc. Pronto. Isto é a informação que diariamente está a ser disponibilizada para todo o mundo. Depois, para as regiões europeias, o Copérnicos também está diariamente a disponibilizar informação igual à que disponibiliza para o mundo, mas a uma resolução maior. E depois, qual é que é? Pronto, isto é a informação que todas as entidades de Portugal e de outros sítios têm acesso. Depois, o que pode acontecer é os serviços que as entidades venham a querer criar com base nesta informação derivada do Copérnicos. Esta informação do Copérnicos, por exemplo, alguém que quer trabalhar em aquacultura pode fazer uma aplicação para gerir uma determinada área ou para identificar as melhores áreas para a aquacultura, com base em informação de imagens de satélite, mas já também nesta informação processada
vinda dos serviços centrais. Portanto, eu penso que há espaço para todos, porque o Copérnicos o que faz é disponibilizar a informação principal, okay, chamada a informação core, e depois nós cá em Portugal, como em outros Estados-membros, podemos ter serviços específicos para um determinado fim. Pronto, portanto, eu penso que as coisas estão bem. Podemos usar esses mapas seguidas. como dados de input iniciais e depois refinar ou detalhar. Depois. Que são chamados, posso só dizer, são chamados os downstream services, os serviços ajusantes. Precisamente. Portanto, há os serviços principais a nível europeu e depois os serviços ajusantes que são feitos a nível... A primeira questão, quer dizer, enfim, que eu coloquei foi se tinha sido feita alguma iniciativa no sentido de informar as pessoas, as instituições públicas, que existem esses serviços. Bom, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a entidade que tem sido responsável pela representação de Portugal no Copérnicos, organizou vários eventos de divulgação do programa e dos serviços e do tipo de informação que está a ser disponibilizada. Inclusive, eu trouxe cá pessoas da Agência Espacial Europeia, trouxe pessoas da Comissão Europeia para divulgar esses produtos. Para além disso, criou um grupo de trabalho, que era o Grupo de Trabalho da Observação da Terra, que, em resposta ao Conselho de Ministros, preparou um plano de ação para a implementação do Copérnicos em Portugal. Ou melhor, preparou uma resolução do Conselho de Ministros que irá aprovar o plano de ação. Essa resolução, portanto, fui eu que coordenei esse grupo de trabalho, é um grupo com mais de 20 instituições de mais de 10 ministérios diferentes. Utilizadores, portanto, estamos a pensar, neste grupo estão essencialmente utilizadores de informação Copérnicos, mas não estão universidades, por exemplo, estão entidades como, por exemplo, como a DGQM, a DGPM, o IPMA também lá está. E aí o objetivo foi percebermos como é que o Copérnicos podia tornar uma mais-valia para a administração pública. Pronto. Preparou-se um plano de ação, esse plano de ação está feito, foi entregue ao Governo, ao anterior Governo. Entretanto, isto foi acabado antes do verão, quer dizer, na verdade foi acabado no final de 2014. Depois aquilo demorou um bocadinho no Governo, entretanto depois veio o verão, vieram as eleições e sei que a resolução do Conselho de Ministros ficou na pasta de transição para este Governo e está a ser agora estudado para ver quando é que poderá ser aprovado. Em relação à emergência, tu há bocado falaste-me sobre o sistema de emergência. E, na realidade, nestas ações que a FCT fez de uptake do Copérnicos, eu tomei nessa altura conhecimento do programa de emergência e pensei que o LNEC podia utilizar este sistema de emergência porque os meus colegas do laboratório são muitas vezes chamados para intervir em casos de emergência, de landslides, de cheias, para dar pareceres sobre coisas de mitigação. E vão para o terreno com as mãozinhas a abanar, sem saber o que é que se está a passar depois do evento. E, portanto, fiquei com esta ideia de que da próxima vez que acontecer uma coisa destas, eu vou agora já perceber como é que vou aliar esta ligação ao sistema de emergência e perceber como é que isto se faz para ativar, quem pode ativar, e tinha isso montado para uma situação dessas. Por acaso, aconteceu com a erupção do vulcão do Fogo em Cabo Verde, em que os meus colegas do técnico, sabendo que eu tinha este caminho aliado, me pediram-me então para fazer a ativação. E, portanto, tive a oportunidade, e foi extremamente instrutivo, fazer a ativação. Nós estamos muito habituados a que estas coisas todas sejam muito difíceis e muito complexas, e, na realidade, eu às 6 da tarde peguei no telefone para a Proteção Civil, tinha o telemóvel direto do como é que funciona o processo? Assim, muito o processo, eu explico detalhadamente. Os meus colegas técnicos telefonaram e disseram, olha lá, podias ajudar aqui a ativar o programa de emergência? E eu, sim, quando? Agora, está bem. E então peguei no telefone, liguei para o colega da Proteção Civil, que eu sei que é o ponto de contacto nacional. Ponto de contacto nacional. Quem é que é? Liguei, a entidade é a Proteção Civil. À espera de ter, eu já conhecia o formulário que é preciso preencher para ativar o serviço, e a minha ideia era de que, pronto, ia haver montes de dificuldades. Mas, e ele diz-me, portanto, às 6 horas ainda houve ali umas trocas de impressões das pessoas com o técnico que estavam lá a apoiar Cabo Verde, e eu liguei para ele às 8 da noite. E às 8 da noite ele diz-me, está bem, eu estou em casa, quando é que quero ativar isso? Agora? Eu disse, sim, agora. Eu estou em casa a jantar, tem que ser agora? E eu, pois, aquilo já está em erupção desde ontem, era bom ser agora. Então está bem, mande-me um mail e daqui a 20 minutos eu estou na Proteção Civil. Largou o jantarito e foi para a Proteção Civil. Eu, entretanto, fiz-lhe um mail, ele pediu umas especificações.
E eu sabia, da formação que a FCT tinha feito, que as pessoas não sabem pedir o serviço. E, portanto, eu sabia pedir o serviço, sabia as escalas, as resoluções, os satélites, queria tudo, portanto, pedi tudo como deve ser. E na altura, e portanto essa formação da FCT foi útil, e ele já lá tinha as especificações todas. E o serviço foi ativado às 9h20. Nada, não foi pedido licença a ninguém. Não tive que pedir licença ao diretor do LNEC, ninguém teve que pedir licença a ninguém. E aí eu perguntava, mas aquilo é um país estrangeiro. Eu perguntei, aquilo é um país estrangeiro, eu posso estar aqui a pedir ativação de um serviço? Não há problema, primeiro pede-se e depois pergunta-se. Primeiro pede-se e depois resolve-se os problemas que daí decorrerem. E portanto foi excelente. Portanto, eles no dia seguinte, quem estava no campo, Proteção Civil em Cabo Verde, tinha um mapa da situação, porque tivemos a sorte que o Landsat passou no dia em que nós fizemos a ativação. E tinha um mapa global, um mapa global da zona, já com a mancha delineada da mancha da lava, e receberam depois, durante os dias seguintes, um mapa por dia, com vários detalhes. Eles não fizeram tudo, não me deram tudo o que eu pedi. Não me deram a escala que eu pedi, porque eu pedia 5.000, eles deram-me 25.000. Depois nós, aliás, fizemos um relatório do laboratório sobre isso, dizendo que, na verdade, não serviu, mas eles conseguiram fazer uns mapas com backgrounds mais informativos e depois pegavam a informação em cima e, na verdade, do ponto de vista operacional, aquela informação foi muito útil. Extremamente útil, bases de dados Pergunto eu, se houver um derrame de petróleo, de crude, na costa ou nas águas portuguesas, é possível acionar esse serviço? É possível, até porque o que acontece é que quando o serviço é acionado... O que é fornecido? Quando o serviço é acionado, o que acontece é que a agência, o Copérnicos, põe satélites a observar aquele satélites, os seus e os das agências que contribuem para o serviço. E, portanto, tive a oportunidade e percebi que o serviço é extremamente útil. E agora, em relação aos outros serviços Copérnicos, eu gostava de dizer o seguinte: da mesma maneira que nós hoje em dia não fazemos nada sem ver se temos disponível na net, as instituições não devem fazer nada sem ver se há no Copérnicos dados que lhes podem servir. Só que as pessoas não estão ainda nessa mindset, estás a perceber? Portanto, é preciso criar nas instituições esse mindset. Será que há um registro? Penso que se existe algum registro das entidades nacionais públicas que usam imagens de satélite? Sabemos, há um registro das entidades que... Sim, nós enfim, estás a falar com duas pessoas que já têm alguma experiência. Nós até éramos capazes de fazer... dezenas de anos. Fazer-te o registro das entidades. Não, mas se há o registro. Não, se vais anunciar um site, não, o que nós fizemos foi... Ou seja, se há uma quantificação, de facto, nós fizemos das pessoas das entidades que usam satélite, digamos, nós fizemos satélite no seu trabalho, não é usar... Nós, no âmbito desse grupo de trabalho, nós convidámos todas as entidades que podiam beneficiar do Copérnicos, tirando as unidades de investigação. Portanto, estão lá todas. E para essas entidades nós fizemos um levantamento o tipo de utilização que faziam de imagens de satélite, do tipo de utilização que faziam de sistemas de informação geográfica, o número de pessoas que trabalhavam, qual é que era a formação das pessoas, se tinham licenciatura, se não tinham licenciatura, se tinham mestrado, doutoramento, etc. Quais eram os projetos em que já tinham participado, qual era o montante dos projetos, qual era o montante de investimento dos projetos. Temos isso tudo inventariado. Mas isso foi publicado? Não foi publicado, estamos à espera da publicação da resolução do Conselho de Ministros para divulgar esses dados. Era interessante ter interessante ter uma ideia em Portugal de quantas entidades, quantas pessoas fazem uso efetivo. Mas isto, repara, são só... mas atenção, isto são apenas as entidades que podem beneficiar no âmbito das suas competências. Por exemplo, há entidades que fazem uso de imagens de satélite que não estão lá, mas também não era esse o objetivo. Okay? Portanto, tu lá tens essencialmente a Agência Portuguesa do Ambiente, o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza das Florestas, a Direção Regional da Agricultura, pronto, por esse tipo de entidades. Lanço uma pergunta aos dois: o que na vossa opinião, deveria ser feito ou poderia ser feito para incentivar as pessoas a usar estes produtos de imagem de detecção remota? Eu devo dizer, só para o seu enquadramento, o SOFIA, este projeto, tem como um dos objetivos aumentar a literacia das pessoas no uso de imagens de satélite e outras coisas, mas também na detecção remota. Eu pergunto assim, se ações deste tipo, acham, ou que outras ações deste tipo poderiam ser levadas a cabo por outras entidades? Aqui estamos a falar do mar, mas a DGT representa, enfim, a terra.
E, portanto, se a DGT tem previsto fazer algum esforço neste sentido, de aumentar, enfim, aumentar a literacia das pessoas no uso destas imagens, uma vez que se limita muitas vezes ao uso do Google Earth ou coisas assim, mas, quer dizer, estamos à espera que a administração pública, os organismos públicos consigam, enfim, tirar partido das imagens de satélite que agora são disponibilizadas gratuitamente, não é? E, portanto, com alguns conhecimentos pode-se tirar alguma informação. Sim, a Direção-Geral do Território participa, só queria dizer uma coisa antes, preliminar. A DGT e o IPMA estão a trabalhar num projeto cujo objetivo é a elaboração de um website para disponibilizar as imagens dos satélites Sentinel do Copérnicos para Portugal, para a Terra e para o mar. Portanto, essa plataforma de acesso às imagens deve estar disponível no final deste ano. Portanto, qualquer português, se quiser imagens adquiridas pelos Sentinel, o projeto chama-se IP Sentinel, vai à plataforma do IP Sentinel e pode aceder às imagens. Com a vantagem de que, portanto, atualmente, o que é que as pessoas podem fazer? Podem ir ao site da ESA. Só que o acesso, o nosso site aqui é um site espelho da ESA e que tem a vantagem de permitir um acesso mais rápido e também já permitir algumas informações, algumas imagens pré-processadas para Portugal. Isto por um lado. Agora, relativamente à questão que me colocaste, a resposta é que sim. Primeiro, eu acho que este é um projeto que foi este projeto no âmbito em que estamos aqui, foi um projeto bem pensado e que tem um objetivo muito nobre, que é aumentar a capacidade e as competências na utilização de imagens e de outras coisas, enfim, sistemas de informação geográfica na área do mar. O plano de ação que eu falei há pouco para a implementação do Copérnicos de 2014, agora já seria 2015 a 2020, tem previsto ações de formação nas mais diversas áreas. Portanto, esta que nós temos aqui tem a ver com o mar, devia haver uma para o meio terrestre, devia haver outra para a gestão de desastres, etc. Portanto, isso está previsto, é apenas uma questão do Governo querer aprovar aquela resolução do Conselho de Ministros. Enquanto não aprovar, nós podemos sempre ter ações desenquadradas, ou projetos como este que estamos aqui, não é? Que não precisou daquela resolução do Conselho de Ministros para acontecer. Claro. Eu posso contribuir para isso com os princípios do LNEC. O LNEC, desde a década de 70, eu penso que a primeira publicação do LNEC nesta área de utilização de dados é 76, do século passado, e o LNEC sempre teve 76. Sim. Não, acho que era ao século passado, faz sentido assim. Eu pensei que no século XIX. E o LNEC nessa altura tinha know-how, aliás, as primeiras imagens lançadas foram lançadas em 70 e tal, 72, e em 76 o LNEC já tinha uma primeira publicação nesta área. O LNEC tinha know-how, tinha pessoas com capacidade de exploração desse tipo de dados. E sempre teve. E ao longo destes anos todos, o LNEC usou muitas vezes imagens de satélite para trabalhos do laboratório, por contrato, não é? Quando se lançou aqui o gasoduto, usámos imagens de satélite para olhar para o território. Quando se ofereceu um plano de desenvolvimento do CUNER na Angola, olhámos com imagens de satélite para o território, até porque aquilo ali era na Jamba e ninguém queria lá ir, e portanto as imagens de satélite eram o adequado para atualizar, por exemplo, cartografia. E portanto o LNEC sempre teve, é preciso ter pessoas com know-how e capacidade de processamento dos dados. E o LNEC manteve isso sempre, embora uma unidade muito pequena, mas manteve sempre essa capacidade e tem usado muito trabalho de contrato do laboratório, quando é necessário, no mar, os colegas do Departamento de Hidráulica, precisamente para modelar coisas como a propagação para a investigação e para trabalho de contrato. Portanto, o LNEC tem usado. E o paradigma, eu gosto de dar este exemplo, é a meteorologia. Portanto, no tempo em que o meu pai era meteorologista, eles faziam previsão de tempo com as estações in situ e não tinham mais nada. E de repente apareceram os satélites e deve ter havido ali um tempo de operacionalização daquela ferramenta e hoje nenhum meteorologista lhe passa para a cabeça fazer previsão de tempo sem as imagens de satélite. Aqui o objetivo era que as instituições, na verdade, se apropriassem desta tecnologia para prestar mais e melhores serviços. Exatamente. E desbloquear este problema do in situ. A minha pergunta vai nesse sentido, assim, até que ponto é que nós podemos, enfim, todos somos aqui, entre os três, utilizadores de imagens de satélite, frequentemente, regularmente. O que a mim me surpreende muitas vezes é algum tipo de trabalhos que é feito na administração pública que claramente pode ser feito com o curso de imagens de satélite,
com ganhos evidentes para a administração pública, não é? Para as pessoas, vão gastar menos tempo, menos recursos, Claro. enfim, tudo mais. O que eu penso que faz falta é... ora bem, quando nós pensamos na implementação e na utilização de imagens Copérnicos ou informação derivada, nós não estamos a imaginar, ou pelo menos não foi isso que se pensou naquele grupo de trabalho, que todas as entidades nacionais saibam Sim. fazer processamento de imagem. Sim. Não, Claro. o objetivo não é esse. O objetivo é que cada um com as suas competências. Portanto, e haver entidades como o LUNEC, ou entidades como o IPMA, ou as como a minha universidades. própria casa, a Direção-Geral do Território, com a Universidade, que nós saibamos qual é a informação que as entidades responsáveis pela implementação da legislação precisam, não é? Que eles nos digam qual é a informação, de quando em quanto tempo é que precisam da informação, com que resolução, qual seria a nomenclatura do mapa, etc. E nós depois podemos produzir esses produtos. Agora, isto só se faz através de um networking muito bem montado. Não é? Porque também, por outro lado, fazia todo o sentido que a investigação que se faz nos laboratórios de Estado, no âmbito de processamento de imagem, que se dê resposta às necessidades, a essas tais necessidades que estavas a referir, da administração pública, não é? E, portanto, é esta estrutura, falta esta vontade política, que já existiu e agora estamos à espera que se venha a implementar na aprovação da resolução do Conselho de Ministros, para pôr todas estas entidades a falar umas com as outras, para tornar, como tu dizes, o trabalho da administração pública mais eficiente. Ora, eu acho que muito críticas aqui são as instituições que detêm o in situ, porque o in situ é muito importante e essas é que deviam estar capacitadas também para depois explorar os dados da observação da Terra. Porque detêm o in situ, não têm que o dar, podem pô-lo a informar e a produzir melhores produtos. O Instituto Hidrográfico, a Direção do Território já tem, mas, por exemplo, o Instituto Hidrográfico é uma instituição do mar que não usa dados de observação da Terra e tem tudo Mas estão a começar e em força, Precisamente. tiveram agora um projeto H2020, sim. Muito Sim, bem. nós estamos com eles nesse Agradeço. para o Recife. Agradeço a vossa presença nesta conversa, bastante interessante, sobre detecção remota, e assim damos por terminada esta nossa terceira conversa sobre a detecção remota. Muito obrigado, os dois. Obrigado também.